A alegria do Senhor é a nossa força. Olá, queridos, a paz do Senhor, tem uma palavra para você, mas antes, eu pedi para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, o interessante é que quando Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, Paulo se encontrava preso. E mesmo estando preso, mesmo estando encarcerado, Paulo ele está incentivando, encorajando esses irmãos a não perder a alegria no Senhor. O que eu entendo, queridos, que a alegria de Paulo não era uma alegria nas circunstâncias, não era uma alegria emotiva. A alegria de Paulo era uma certeza. A alegria de Paulo era uma convicção. A alegria de Paulo era Jesus. Nós precisamos ter isso muito definido no nosso coração. A nossa alegria ela não pode estar nas circunstâncias da vida. A nossa alegria precisa estar na pessoa de Jesus. A nossa alegria precisa estar no Senhor. Nós não podemos ser movidos pelos nossos sentimentos. Claro, nós somos pessoas emotivas, nós somos pessoas que nos alegramos, somos pessoas que também nos entristecemos. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós não podemos ser movidos pela nossa tristeza, nós não podemos ser movidos pelos nossos sentimentos, apesar de alguns momentos passar por dificuldades, por decepções, frustrações e algumas vezes até perdas. É aquele momento em que o nosso coração se entristece, sim. Mas nós precisamos preservar a nossa fé. Na verdade, o que Paulo está falando aqui de alegria, ele está falando de convicção, ele está falando de certeza, de confiança no Senhor. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, mesmo estando preso, mesmo estando encarcerado, eu não perdi a minha alegria em Deus. Eu sei que eu estou preso, mas eu sei também que o Senhor está comigo nessa prisão. Paulo está querendo dizer o seguinte: ele está passando por uma dificuldade, mas ele não perdeu a sua fé. E é o que nós precisamos, irmãos, colocar em prática. Nós precisamos pegar esse ensino, esse conselho do apóstolo Paulo e colocar em prática na nossa vida. Nós não podemos permitir que as lutas, que as adversidades à nossa volta venham roubar de nós a nossa alegria no Senhor, venham roubar de nós a nossa fé. Nós precisamos continuar firmes, confiantes no Senhor. Aqui mesmo em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruídos, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só alguém realmente com alegria no Senhor, só alguém realmente com essa convicção no Senhor pode falar o que Paulo falou. Ele falou que ele sabia viver na necessidade, sabia viver no tempo abundante. O interessante é que ele diz: em todas essas coisas eu fui ensinado, ou seja, ele foi treinado. Paulo aqui ele mostra uma resistência que ele tinha, uma estrutura que ele tinha espiritual e também emocional, diante das conquistas, mas também diante das derrotas. Ele diz aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu não perdi a minha alegria. A minha alegria permanece no Senhor. A minha alegria permanece em Deus. O interessante é que quando Davi ele errou, cometeu um pecado, em Salmos, no capítulo 51, ele fala sobre isso. Salmo 51, no versículo 12, Davi diz assim: torna-me a dar a alegria da salvação. Olha o que é interessante. Davi, no momento em que ele errou, que ele se afastou de Deus por conta do pecado que ele cometeu, ele perde a alegria. Então ele se achega diante de Deus, ele pede perdão, ele confessa o seu pecado, e um dos seus pedidos ao Senhor nesse momento de arrependimento, ele pede o seguinte: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Que eu entendo, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos desfrutando, dessa presença, da comunhão com o Senhor, nós recebemos alegria. E apesar de passar pelas lutas, pelas dificuldades, apesar das circunstâncias, a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Quando Davi pecou, ou seja, quando Davi se afastou de Deus, ele perdeu a alegria. Mas quando ele se arrepende, quando ele busca a reconciliação com o Senhor, uma das coisas que ele pede é a alegria de volta. Senhor, me dá a alegria que eu perdi. Ou seja, a verdadeira alegria não está nas circunstâncias. A verdadeira alegria está na presença de Deus. Aqui em Salmos, no capítulo 34, no versículo 1, Davi também diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. O que ele está falando? Eu vou louvar o Senhor em todo o tempo. Ou seja, louvar a Deus em todo o tempo é manter a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança
em Deus. De fato, em todo o tempo, apesar das circunstâncias, das lutas, louvar o Senhor em todo o tempo é não perder a alegria no Senhor. Que você possa ter essa alegria, a alegria do Espírito Santo no teu coração. Que a tua alegria não esteja baseada no que você conquistou, naquilo que você vai conquistar, que a sua alegria não esteja baseada nas circunstâncias, que a sua alegria esteja baseada na pessoa de Jesus. Que Jesus seja a sua alegria. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria, que essa fé, que essa convicção, que a presença do Senhor Jesus, meu Deus, esteja em nossos corações, no nosso lar, na nossa família. Que mesmo diante de lutas, de dificuldades, em nenhum momento nós vamos perder a nossa alegria. Ou seja, que em nenhum momento nós vamos perder a nossa fé, a nossa convicção. Porque essa é a fé, essa é a alegria que vence as tempestades, que vence o mundo. E a tua palavra declara que nós nascemos para vencer. Nos ajuda, Senhor, a permanecer nessa alegria. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na tua presença, porque é na tua presença há abundância de alegria. Assim nós oramos, colocamos a nossa vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui mais uma vez. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até mais.